vamos... Todo mundo encontrou? 1 Samuel 2, nós vamos ler o 35. Então diz assim a palavra do Senhor. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Agora nós vamos para o capítulo 3 e nós vamos ler ele inteiro. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe atinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não se repreendeu. Execráveis aqui, jovens, é uma palavra assim de coisas terríveis que eles faziam, né? Eles eram muito reprováveis, eram coisas terríveis. E Eli não repreendia, né, os seus filhos. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e a outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Bérseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, nós vimos aqui sobre Samuel, né? E Samuel, ele foi bem pequeno, servia ao Senhor no templo. A sua mãe o levou ali, né, para auxiliar o sacerdote Eli. E nós vemos ali, assim, uma indicação de idade, né? Como a tia já falou que não é precisa a idade que Samuel tinha, mas na leitura que vocês vão fazer na semana, fala que os seus pais iam uma vez por ano, assim como todo o povo, adorar no templo. E que nessa ocasião em que eles iam para o templo, eles levavam uma túnica pequena para Samuel.
Então, se era uma túnica pequena, a gente imagina que ele era pequeno. E nesse momento da nossa leitura, talvez ele tivesse mais ou menos uns 10 anos. E nós vamos aprender algo muito especial hoje, né? Sobre a salvação de crianças e adolescentes. Quando vocês param para olhar, assim, talvez a família de vocês, os adultos, né? Que já são crentes, às vezes, eu não sei se vocês pensam a respeito disso, né? Parece que só os adultos se tornam crentes. Vocês já tiveram esse pensamento? Que parece que é coisa de gente grande? Né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas isso não é verdade. E nós temos vários exemplos na Bíblia e Samuel é um deles. Agora, o que é tornar-se um crente? Vocês já conseguiram entender isso? Né? O crente é só aquela pessoa que vai à igreja todo domingo, que lê a Bíblia em casa. Algumas coisas ele faz, outras diferentes das pessoas que nós conhecemos, outras coisas ele não faz, que as pessoas normalmente fazem, né? Porque algumas coisas o crente fala que é pecado, então ele não faz. Né? Ele tem uma vida, parece que cheia de regras. E as pessoas, a maioria das pessoas que estão ao nosso redor fazem tudo aquilo que os crentes não fazem, né? Às vezes a gente tem essa impressão. E que os adultos, eles têm muita certeza disso, né? Os nossos pais, ou aqueles que cuidam de nós, que nos levam para a igreja, né? Eles têm muita certeza de que isso é o correto. E parece que é uma coisa que só o adulto entende. Mas nós vamos ver que, né, as crianças, os adolescentes, eles também podem entender. E eles também podem se tornar crentes. E que se tornar crente não é só ir à igreja, ler a Bíblia, não é só fazer certas coisas que os outros não fazem e não fazer outras que os outros fazem, mas ser crente é conhecer o Senhor. E o que é conhecer ao Senhor? Né? Será que eu conheço ao Senhor? Será que só pelo fato de eu ir na igreja com os meus pais pedem para eu ler a Bíblia em casa, eu leio a Bíblia, eu sei muitas coisas da Bíblia, né? Eu posso dizer que eu sei muitas coisas da Bíblia, do Novo, do Antigo Testamento principalmente, eu sei às vezes a sequência dos livros de cor, eu sei cantar muitos hinos, se me fazem um jogo bíblico, uma gincana, eu respondo as perguntas direitinho, mas será que mesmo eu sabendo todas essas coisas, eu posso dizer que eu sou um crente, eu conheço o Senhor? Então nós vemos aqui que Samuel, ele estava ali servindo ao Senhor no templo, no tabernáculo, ele ajudava ali a Eli, e ele era pequeno, né? Talvez ali, nessa leitura que nós fizemos, uns 10 anos. E pelo que nós lemos ali, né? Nós vimos que ele era um menino que atendia rapidamente ao chamado, né? Mesmo ali à noite. E que ele tinha, então, um grande desejo de estar ali. Nós vimos que o Senhor, ele dá uma notícia para Samuel a respeito dos filhos de Eli. Tem uma palavra ali um pouco difícil, execráveis, né? O Senhor disse que haveria uma grande disciplina a Eli e a sua casa por causa dos seus filhos. Os seus filhos faziam coisas muito ruins no templo. Eles também serviam no templo. Só que ao contrário de Samuel, eles faziam coisas terríveis. E vocês vão ver na leitura na semana. Eles usavam o templo do Senhor para fazer coisas pecaminosas, para ter vantagem, para roubar, para se prostituir. Né? Eles faziam coisas muito erradas no templo. Eles usavam o templo para fazer coisas erradas. Ao contrário de Samuel. Então o Senhor, ele disse que iria mandar uma disciplina para a casa de Eli. Então Samuel provavelmente via esses dois jovens lá fazendo as coisas erradas. E Samuel seguia o exemplo deles? Não, né? Nós vimos aqui que Samuel era diferente. Samuel não fazia as coisas erradas como os filhos de Eli, que eram chamados de Ofni e Finéias. Ele poderia ser influenciado, né, pelos dois, porque os dois tinham muitas vantagens, né, ali, né, em roubar, em se aproveitar, porque eles eram sacerdotes, então eles aproveitavam, né, para fazer as coisas que eles queriam fazer.
E Samuel não fazia isso. E também, será que Samuel ele ficava reclamando porque ele estava morando agora lá, longe dos pais? Vocês já ouviram falar de internato? Quando você vai para uma escola, você mora naquela escola e você só vê os pais de final de semana, ou às vezes uma vez por mês. Vamos imaginar que Samuel estava numa situação assim, ele via os pais dele uma vez por ano. Será que ele murmurava e reclamava de estar ali? Não, né? Nós vimos aqui pelo exemplo dele, né? Pelo que a Bíblia nos diz, que ele era um menino que estava ali, né, muito contente em servir ao Senhor, né? Ele tinha um zelo, ele queria estar ali, estava desejoso em estar ali. Só que nós lemos que ele ainda não conhecia o Senhor, ele servia o Senhor no templo, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Como poderia ser isso? Não é? Não parece ser estranho? Né? Ele estava ali, ele sabia que ele era o lugar certo para ele estar, ele sabia que ali ele estava servindo a Deus, né? E era algo importante, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Então é como nós, né? Nós começamos a vir na igreja com a nossa família, nós começamos a aprender do Senhor, nós começamos a ler a Bíblia, e nós sabemos que a Bíblia é um livro importante, nós até queremos obedecer de alguma maneira, nós temos dificuldade, mas ainda nós não conhecemos ao Senhor. Nós ainda não tivemos um contato pessoal com o Senhor. Eu e o Senhor, né? Então nós temos aqui um grande encorajamento, porque se nós temos tido esse sentimento no coração, eu sei que a igreja é o lugar certo para eu estar. Eu sei que a Bíblia, ela me ensina coisas verdadeiras, né? Eu quero saber mais do Senhor, mas eu ainda preciso conhecê-lo. Talvez ainda eu não o conheça eu pessoalmente. Eu não tive ainda esse encontro eu com o Senhor. E um dos trabalhos que Samuel fazia ali, que era muito importante, era cuidar da cópia da Bíblia. Como que era a Bíblia naquela época? Ela era em rolos, né? Ela não era um livro assim, ela era em rolos. E ele tinha esse grande privilégio de cuidar daqueles rolos, guardar aqueles rolos, né? E ele com certeza conhecia as histórias do passado do Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha libertado os hebreus do Egito. Ele sabia dos milagres que o Senhor tinha feito, né? Ele conhecia muitas coisas maravilhosas do Senhor. Então, né, mesmo nós tendo, né, esse sentimento pelas coisas de Deus, né, esse zelo pela Bíblia, né, mesmo eu tendo até um conhecimento bíblico, como vocês têm, pode ser que ainda me falte essa experiência pessoal com o Senhor, né? E nós vimos aqui que Samuel então foi chamado no meio da noite por Deus. Deus o chamou. E a primeiro momento, o que ele pensa? Porque ele ouviu uma voz audível, Samuel. Ele pensou que fosse Eli o chamando, né? Nós vimos aqui que Eli era muito velho, ele já não enxergava direito. Provavelmente Samuel estava ali deitado, talvez, a gente não sabe se ele já estava dormindo ou não, talvez ele estivesse pensando no seu pai, na sua mãe, na sua próxima visita, né? E de repente ele ouviu Samuel. E aí ele foi até Eli e falou: Senhor, eis-me aqui porque o Senhor me chamou. Ele falou: não, eu não te chamei, pode voltar para a cama. Aí ele voltou novamente para a cama: Samuel. Aí ele: mas Eli está me chamando, vou até Eli. Ele foi até Eli: estou aqui, Senhor. Eu não chamei meu filho, volta para a cama. E aí novamente. Só que aí nisso ele percebe que não era... o menino não estava sonhando ou algo assim, né? Ou equivocado, porque ele não estava chamando a Samuel, mas que na verdade ele estava ouvindo a voz do Senhor. Então ele vai e fala para Samuel o que ele deveria fazer. Quando você ouvir novamente a voz te chamando, diga, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque ele sabia que era o Senhor Deus que estava chamando Samuel. Então, nós vimos ali, né, que Eli ali naquele momento ensinou a Samuel a fazer uma oração bem rápida e bem direta. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo... fala, Senhor, né, o teu servo ouve.
E como nós podemos ouvir a voz de Deus? Nós. Às vezes a gente fica esperando, né, um momento. Será que Deus eu vou ouvir que nem Samuel ouviu? Vocês acham que hoje em dia ainda é assim? Nós ouvimos a voz de Deus? Não, né? Nós não vamos ouvir audivelmente uma voz que nem Samuel ouviu aquele dia. Nós vamos sentir alguma sensação estranha? Um frio na barriga, na espinha, eu vou começar a suar frio, né? Às vezes a gente fica esperando alguma situação especial, mas não. Nós ouvimos ao Senhor através do quê? Da Bíblia. Mas pode ser que nem nós estamos falando aqui. Nós estamos lendo a Bíblia já há algum tempo, vocês estão vindo na escola da manhã, vocês têm lido a Bíblia em casa, seus pais têm ensinado para vocês a Bíblia, mas eu ainda não conheço ao Senhor. Eu estou que nem Samuel naquele momento ali. Eu tenho a Bíblia, eu vou à igreja, mas ainda eu não conheço o Senhor de uma forma pessoal. Eu não posso dizer que eu sou um crente ainda. Então, como nós sabemos que Deus começou a falar conosco? Se eu leio a Bíblia sempre, mas ainda eu não conheço o Senhor. Então, coisas começam a acontecer, algumas coisas. O que seria isso? De repente, você lê a Bíblia e você entende o que está lá. Você não entende somente como uma aula de geografia ou de história, que você está aprendendo sobre pessoas, sobre lugares, sobre um acontecimento histórico. Ah, não, eu sei que Samuel foi um profeta do ano tal, antes de Cristo, e ele começou criança no templo que ficava na cidade de Siló. Não, não é isso. Mas eu leio a Bíblia e eu entendo ela porque agora eu vejo que Deus está falando sobre mim. Deus está falando sobre os meus pecados. Deus está falando que por causa dos meus pecados eu preciso de um Salvador. E eu entendo que Deus fez algo para que eu não vá para o inferno. Eu entendo que por causa dos meus pecados um dia eu vou para o inferno. Mas eu entendo que Deus fez algo para que eu não vá para lá. E você vê que isso é verdadeiro. Você fala, não, realmente, eu sei que eu tenho pecados. Eu sei que os meus pecados entristecem a Deus e que se eu continuar assim, um dia eu vou para o inferno. Mas olha lá, Deus fez algo para que eu não vá para lá. Então essas coisas, de repente, elas começam como se brilhassem na sua cabeça. Essas coisas elas começam a terem um sentimento diferente no coração. Elas se tornam vivas para você. Então, aí eu pergunto para vocês, será que vocês já começaram a sentir isso? Será que vocês já começaram a ver a Bíblia assim? Não mais como um livro de coisas, de lugares, de pessoas, de um povo passado, antigo, não. A Bíblia agora ela fala de mim e ela fala de um Deus que me oferece perdão e salvação de pecados. Então esse sentimento, né, ele passa a ser algo verdadeiro. Você sabe que isso é verdade. E isso é muito interessante, jovens, porque quando isso acontece com a gente, a primeira vez que você fala, não, Deus está falando comigo. Eu não estou ouvindo uma voz no meu ouvido, eu não estou sentindo coisas estranhas, né? Mas quando eu leio a Bíblia, eu sei que o Senhor está falando comigo. É como se realmente eu estivesse ouvindo quando eu leio. Então a Bíblia ela passa a ser esse livro vivo e verdadeiro a mim. Ele não é mais só um livro de religião, como tem tantos outros, né? Outra coisa acontece também. Quando agora eu sei que o Senhor está falando comigo, eu passo a sentir vergonha pelos meus pecados. Então pode ser que a gente vai na escola dominical, eu aprendo sobre o pecado, sobre as coisas que não agradam ao Senhor. Eu sei que eu faço coisas que não agradam ao Senhor, mas eu não ligo muito, sabe? Eu sei que uma hora eu vou crescer, que uma hora eu não vou precisar mais obedecer meu pai e minha mãe. Então uma hora eu vou falar, isso não é pra mim, eu já cresci, né? Essas coisas não me incomodam muito. Mas, de repente,
eu sinto vergonha verdadeira pelos meus pecados, a minha consciência começa a me acusar, e eu me vejo de verdade como um pecador que vai para o inferno. E isso passa a ser para mim algo que me entristece, me deixa angustiado. E aí eu começo a desejar o quê? O perdão de Deus. De verdade, eu começo a desejar que o Senhor me perdoe. Eu quero ser perdoado, eu quero ser livre dessa culpa. Então, quando Deus fala conosco, Ele toca os nossos corações e Ele mostra o nosso desejo por salvação. A gente começa a ter essa vontade, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. E aí, eu me coloco sob a vontade dEle, né? Eu fico humilde, eu falo, Senhor, não, realmente eu sou pecador, mas eu quero ser salvo, eu quero te obedecer, né? Eu não fico orgulhoso, com o coração endurecido, não, eu sou bom, eu vou na igreja, meu pai e minha mãe é crente, eu falo, não, Senhor, eu sou um pecador, eu quero ser salvo, me perdoa. E outra coisa também que acontece quando o Senhor está falando conosco, é que nós sabemos, né, nós começamos a entender que o Senhor, Ele vai lidar comigo. Você começa a ler a Bíblia, mas essa é uma mensagem que é para várias pessoas. Mas é para mim, o Senhor está lidando comigo, né? Quando eu comecei a ler, eu vi, não, o Senhor está lidando com a Janaína, comigo, Ele está falando de mim, Ele está falando dos meus pecados aqui. Eu, uma menina que nasceu em São Paulo, em 1985, lá na Zona Leste, que sempre tentou fazer o bem, mas que escondia os seus pecados, né? E de repente eu vi que o Senhor estava falando comigo. E que ao mesmo tempo que Ele me mostrou o quanto eu tinha pecado no coração, Ele me falou que eu posso ser salvo, eu posso ser perdoada. E como Ele fez isso? Ele enviou o seu Filho para sofrer e morrer para salvar pessoas como eu. E se eu for até Ele, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu clamar por perdão, Ele vai me salvar. E Ele vai se fazer conhecer a mim. E é nesse momento que eu vou passar a conhecer o Senhor. Nós estamos falando sobre conhecer ao Senhor, não é? Esse vai ser o momento que agora eu vou conhecer a Deus pessoalmente. Eu não sou só uma pessoa que sabe sobre Deus, mas eu conheço Ele, porque agora Ele se revelou a mim. Ele mostrou os meus pecados e Ele mostrou o seu perdão a mim. Nesse momento, também vai acontecer algo bastante importante, que às vezes deixa a gente um pouco triste, mas não é algo que deve nos desanimar, que vai ser uma luta no coração, né? Eu quero o Senhor, eu quero o perdão dos meus pecados, mas ao mesmo tempo tem pecados que são tão bons, né? Tem coisas que são tão legais, tem coisas que eu quero tanto, mas eu sei que essas coisas desagradam a Deus e eu quero o seu perdão. Então começa uma batalha no coração, uma luta. Isso também é um sinal de que o Senhor começou a falar conosco. Porque eu sei do pecado, eu sei que ele é mau, eu quero o perdão dos meus pecados, mas ao mesmo tempo é como se os pecados me puxassem. Eles falassem, olha, eu sou legal, eu sou bom, se você seguir ao Senhor, você vai me deixar? Você quer mesmo me deixar? É como se os pecados começassem a falar com a gente. Então nós vemos que isso é uma coisa que está acontecendo comigo. O Senhor está lidando comigo. E os nossos pecados, cada um sabe no seu coração as coisas que nós cometemos, não é? Então, nós vimos que Samuel ouviu o Senhor e respondeu. Ele ensinou para ele a forma de responder, que é uma forma de oração, né? Uma forma bem direta de oração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha que oração curta, né? E essa oração também nos ensina algo. Então, quando nós estamos vendo que essas coisas estão acontecendo conosco, que o Senhor está falando com a gente, nós aprendemos aqui com Samuel como responder. Quando ele fala Senhor, que o teu servo ouve, esse fala Senhor, essa prontidão que Samuel teve, né? Mostram que Samuel, ele se sentiu feliz e honrado por Deus estar falando com ele, né?
Fala, Senhor. Você já está se colocando pronto. Você já quer ouvir. Você não está ali, eu não sei se eu quero ouvir. Mas não, deixa eu primeiro falar de mim. Não, você já está pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Você está feliz por ouvir isso. Você está humilde, né? Você quer ouvir o que o Senhor tem para dizer para você? Quieto. Eu quero ouvir. Agora eu estou no momento que eu vou aprender, que eu vou ouvir. Então, quando nós buscamos ao Senhor neste momento, nós aceitamos aquilo que está na Bíblia. A gente não fica discutindo, não, mas espera aí. Não, isso aqui está errado. Não, isso aqui não é para mim. Não, você lê, você fala, não, isso é para mim. Eu acredito nisso. E quando ele diz, porque o teu servo ouve, né? Então ele já se colocou aqui como um servo, uma pessoa que se entregou ao Senhor e que prometeu ouvir e obedecer. Um servo, ele ouve e obedece. Então, nesse momento que nós estamos respondendo ao chamado de Deus e nós nos colocamos como servo, já há uma entrega, né? Então, nesse momento, jovens e crianças, a gente é como se nós disséssemos assim para o Senhor: eu creio na Bíblia, eu creio que ela diz a respeito de mim, do meu pecado. Eu creio que o Senhor Jesus me ama e veio ao mundo para morrer no meu lugar. E de agora em diante eu viverei para te obedecer e para te servir. Eu quero obedecer os teus mandamentos, né? Eu creio que eu preciso nascer de novo, que eu preciso de um novo coração, que eu preciso de um novo começo. Imagine nós jovens agora, né? A idade de vocês entre 11, 12, 13, menores ainda, né? 7, 5, 6. E você fala, não, mas eu sou muito novo, eu não preciso de um novo começo. Eu estou começando agora, né? Mas eu preciso de um novo começo com o Senhor, conhecendo o Senhor. Andando com Ele. Então, e nós nesse momento vai ser o momento que nós vamos falar: Senhor, perdoa os meus pecados, recebe-me, converte a minha alma, eu quero ser convertido, muda o meu coração, me dá um desejo pela Tua palavra, para fazer a Tua vontade, porque um crente, ele não segue só regras e normas que ele aprende na igreja forçado. Ele ama obedecer a Deus, ele tem um coração novo que deseja. Não é regra que ele, sou obrigado a fazer isso. Não, ele quer fazer. E é nesse momento que nós clamamos ao Senhor e pedimos por esse coração que quer obedecer. Então aqui há um grande teste para nós, né? Então será que tudo isso já ocorreu comigo? Ou será que eu estou passando por isso? Será que eu estou vendo que o Senhor está lidando com os meus pecados? Eu tenho sentido vergonha, eu tenho sentido vontade de ser salvo, né? Será que eu já fiz essa oração? Pode ser que sim, né? Ou pode ser que ainda não. Eu cheguei nesse ponto aqui que está tendo uma batalha no meu coração, mas ainda eu não falei: Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve. E o Senhor Jesus, ele diz, crianças, que conhecer a Deus, que ter a vida eterna é conhecer a Deus. E ele diz que vão haver muitos naquele dia que dirão: Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome, nós estudamos a tua palavra, nós estávamos na igreja. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Imagine nós ouvimos isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Que triste, que terrível. É terrível, não é nem triste, é horrível pensar que um dia ele vai dizer: nunca vos conheci. É por isso que nós sempre temos que lembrar que conhecer a Deus é passar por este momento de ter o Senhor lidando conosco e nos dando o perdão dos nossos pecados. Será que nós podemos dizer que nós já passamos por isso? Reconhecer a voz, né? O Senhor Jesus, ele diz que aqueles que são dele reconhecem a sua voz, ouvem a sua voz. E que ele e o Senhor fazem morada dentro daqueles que o amam. Será que eu posso dizer que o Senhor, ele mora no meu coração? Ele mora dentro de mim? Será que eu já sou morada do Espírito Santo?
Um crente, ele anseia por agradar a Deus. Que anseia? Ele quer, ele não vê a hora. Ele odeia as coisas que o Senhor odeia e ele quer evitar as coisas que o Senhor odeia. Então, todas essas são as coisas que nós devemos perguntar para nós mesmos, né? E não deixar para mais tarde, porque Samuel aqui, ele era muito pequeno, né? Eu acredito aqui que ele nem tinha entrado na adolescência ainda, quando ele ouviu o Senhor. E nós vimos aqui que ele respondeu. Então o Senhor, ele fala com todos, com todos. Ele não vai esperar que a gente chegue aos 18 anos para que a gente, agora eu tenho 18 anos, deixa eu tomar uma atitude. Não. Enquanto nós somos pequenos, somos jovens, somos adolescentes. Adolescência, às vezes eu penso que já é ali como se fosse uma linha vermelha. Sabe, uma linha vermelha que já mostra que... É igual no carro, quando acaba o combustível, está acabando o combustível, chega uma linha vermelha, né? Uma linha de atenção, olha, está acabando o combustível. Eu já vejo a adolescência assim como uma idade que é como se fosse uma... Não que depois disso não, né? Nós sabemos que o Senhor, ele salva pessoas de todas as idades, até um velhinho que está no seu último dia de vida. O Senhor, ele é misericordioso, ele salva a qualquer pessoa em qualquer tempo. Só que eu digo que a adolescência, essa linha vermelha, porque ela já é uma idade que o nosso coração, ele já começa a ficar mais duro, mais difícil, desejando mais as coisas do mundo. E parece que o Senhor, ele vai perdendo as coisas do Senhor, parece que vão perdendo essa importância para nós. A adolescência é uma fase em que a luta no coração, ela fica mais acirrada. Mas não que o Senhor não vai nos salvar, não. Né? Nós temos que buscar o Senhor a qualquer tempo. Só que quanto mais jovens, melhor. Quanto mais jovens, melhor. Deixar crescer, deixar o tempo passar, mais difícil é. Não é impossível, porque para o Senhor não há impossíveis. Mas se hoje eu escuto a voz do Senhor, então é hoje que eu tenho que respondê-lo. Né? E isso é maravilhoso. É algo que, assim, a gente só tem que se alegrar de ver como Deus é bom, como Ele demonstra o amor dele por nós, né? Como nós podemos dizer não, né, para um chamado tão maravilhoso. O Senhor está me chamando a mim. Ele não está chamando uma multidão que eu nem conheço, quem está do meu lado, quem está atrás, quem está na frente. Não, Ele está chamando a mim. Né? Diferente quando eu vou num show, ou vou não sei, numa apresentação de um artista, que eu gosto muito, e ele tá lá falando, todo mundo, sabe? Não, ele nem te conhece, ele não sabe quem você é. Agora o Senhor sabe quem você é, e Ele tá chamando a você, para que você se arrependa dos seus pecados e tenha a salvação que Ele proveu no Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos pensar sobre isso, né? Nós vamos ler mais sobre Samuel em casa, que vocês possam ler mais, né? Nós vamos avançar depois, porque Samuel, ele vai crescer, ele vai também envelhecer, ele vai se tornar um sacerdote, né? Importante, um profeta, e ele vai ser muito importante ali no início do reino de Israel. Então, que vocês possam pensar sobre isso com grande cuidado, mas também com um grande desejo de verem exatamente se vocês já se atentaram para a voz do Senhor e se vocês já estão respondendo ao chamado dele. E que isso possa trazer uma grande alegria ao coração de vocês e um grande desejo por salvação, um grande desejo para se afastar do pecado. Né? Hoje em dia, cada vez mais o mundo ele tá muito de pernas para o ar. Eu sou de uma geração que ainda certas coisas que hoje as pessoas ensinam como, isso é bom, isso é o correto, isso você pode fazer. Eu sou de uma época que ainda não era tão, não, né? Mas hoje está tudo muito assim, o mal, ele se vestiu de bem. O mal, ele se vestiu de legal.
O mal, ele se vestiu de até mesmo que é algo para sua saúde. Olha, veja, isso é para sua saúde. É para que você tenha uma vida melhor. O mal, ele se fantasiou, ele nos engana, né? Então, que a gente possa ver que o Senhor, ele está do nosso lado. Ele não está contra nós. O Senhor está do nosso lado. Porque Ele sim é poderoso para salvar e para nos dar vida eterna. Agora as coisas desse mundo não. Elas vão dar tudo que a gente gosta aqui, para que depois a gente vá para o inferno. Então o Senhor é conosco, o Senhor é do nosso lado. Desde que a gente escute a sua voz e responda como fez Samuel.